Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Prototipando. Esse podcast ele tem a intenção da gente testar, prototipar, idealizar novas formas e novos modelos, tanto no mundo do trabalho, quanto a gente pensar em como a gente pode fazer as coisas de uma maneira diferente, né? Uma das etapas essenciais do processo de inovação é a gente conseguir prototipar, a gente conseguir tangibilizar tudo aquilo que a gente vem pensando. E a nossa ideia aqui é que essas conversas, com todas as pessoas que a gente traz aqui para a mesa, possam nos inspirar e te inspirar a prototipar modelos mais desejáveis, talvez, para o nosso futuro. Hoje eu conversei com a Miris Fernandes, ela é professora, também consultora, business strategist nos últimos 40 anos, então ela já ajudou uma série de empresas a resolver problemas complexos, projetar novos modelos de negócios, novos produtos, enfim, uma pessoa fantástica. A nossa conversa, ela girou em torno dos assuntos pesquisa e experiência, por mais que a gente não falou muito sobre isso, né, objetivamente sobre isso, né? Mas de toda forma a gente só falou sobre isso. Então, uh, eu recomendo você entrar nesse episódio buscando ouvir o que a Melissa ela queria trazer relacionado à pesquisa e experiência. Enfim, toda a bagagem que ela tem sobre esse assunto. Então, sem mais delongas, vamos ficar com a Amiris. Um, dois, três, prototipando. Amiris, muito obrigado por aceitar esse convite para a gente fazer esse bate-papo aqui no Prototipando. Tô bem animado para a gente ter uma conversa aqui sobre pesquisa, usabilidade, usuário, quem de fato são essas entidades, né, que a gente fala tanto. Bom, obrigada, Pedro, pelo convite. Eu é que fico animadíssima de estar conversando aqui com você e com a audiência que você criou. Show. Amiris, eu estava pensando aqui, né? Eu sempre uso muito tempo para pensar na primeira pergunta que eu vou fazer, porque aí depois disso a gente vai longe. Mas uma coisa que eu fiquei pensando você tem uma experiência grande de mercado, e eu queria ouvir um pouco da tua percepção. O que mudou de 10, 20, 30 anos para cá? Por que esse assunto ele ficou mais urgente, se é que ficou mais urgente? Eu queria ouvir um pouco qual que é a tua visão sobre esse timing. Pô, tanto tempo atrás era uma coisa, agora já é outra. Eu queria entender um pouquinho sua percepção sobre isso. Creio que temos muitas coisas misturadas aqui, né? E vale separar. A gente tem que pensar que essa ideia de experiência, ela não é uma coisa nova dentro do mercado, tá certo? Todo mundo está vendo esse crescimento agora, mas a grande verdade é que as empresas começaram vendendo produtos como commodity, depois eles criaram uma marca em torno, passaram a vender os benefícios do produto, depois tiveram que criar uma camada de serviços em torno do produto para poder diferenciar, e todas essas coisas foram copiadas, certo? Aí, por fim, no final da década de 80, chega um pessoal que começa a falar: não, o que a gente tem que proporcionar para as pessoas é uma experiência única. E isso virou um livro. Só lembrando que livros na época, demoravam mais ou menos 3 a 4 anos para serem escritos, não é como que nem hoje, né, que faz muito mais rápido. E o primeiro livro que aparece em 1991, que se chama The Experience Economy, do Joseph Pine, que é um professor de economia. Esse primeiro livro, portanto, ele nasce já de uma evolução dessa percepção de necessidade, ou de que as empresas que forneciam experiência tinham vantagem competitiva sobre aquelas que não faziam nada nesse sentido, e pura e simplesmente tinham 0800, tinham serviços de garantia lá em volta do produto. No ano seguinte, 92, aparece um livro chamado Marketing de Experiência,
Então, essa coisa da experiência não é nova. Bom, por que que isso se tornou proeminente como assunto na área de design? O pessoal que trabalha com softwares precisou da interface como o grande elemento de diálogo com o consumidor final, que é um consumidor, todo mundo, dependendo do produto, é todo mundo, né? Então, só grandes softwares, vamos lá, de produtividade, vamos chamar assim, né? Os grandes softwares de produtividade aparecem na década de 80, cambaleando, né? Mas já com alguma visão, se a gente pensar nos produtos Apple da época, já tinha um pouco dessa visão de que precisava ser uma experiência boa, e isso evolui na década de 90, quando todo mundo começa a se dar conta que, se eu não conversar com o usuário da maneira que o usuário precisa, eu vou ter problemas com aquilo que eu estou oferecendo como software de interação no meu computador. Fica mais iminente no momento em que todo mundo vai fazer comércio eletrônico e muita gente está fazendo comércio eletrônico e alguém quer ser o líder disso. Então, sai do universo das empresas de produção de software, de produtividade, para ir para o universo da internet em si, né? E aí isso vai evoluindo. Quando a gente pensa lá para trás, num primeiro momento, ninguém entendia a internet, ninguém entendia a linguagem da internet. O que ela traz, como é que ela age em cima da cabeça da pessoa, das interações que eu posso proporcionar e tal. Então, demora um tempo. E aí a gente vai, eu diria, os dois grandes problemas. Primeiro, isso, como ideia de experiência, estava confinado no mundo das ideias e poucas empresas faziam para os seus produtos físicos, para as coisas que eles proporcionavam. Depois a gente vai para a internet e os caras estavam tentando entender que diabos é isso, né? Entender a internet, não é nem entender a experiência, entender a internet, qual é a linguagem dela, o que eu posso fazer. E aí a gente vai para um terceiro ponto que vai além da linguagem, que é o cliente entender o que pode ser feito, o que pode ser alcançado ao proporcionar uma boa experiência. Então, hoje, boa parte dos profissionais que estão trabalhando em empresas de todo tamanho encontram um interlocutor que diz que entende o valor de UX, mas aqui entre nós, né, Pedro, a gente sabe que, de verdade, não entendem a dimensão do que está sendo oferecido pelo profissional de UX. E que boa parte do conhecimento que existe em UX nasce de eu fazer essa conversa entre a empresa e os seus potenciais usuários, entender o que ele quer, o que ele pensa, como ele age, porque é muito além da usabilidade, é mais profundo do que isso, né? Não é pura e simplesmente usar, é o que é que você veio fazer aqui. Por isso também que hoje tem uma explosão de jobs to be done como método para pegar as coisas, e particularmente, eu acho que é um bom começo, mas é um começo que está do mesmo jeito que fazer canvas de empatia, canvas de não sei o quê, canvas de não sei das quantas, a chance de dar é enorme. Né? Melhor eu não falar o que eu estou pensando, mas a chance de dar caca é enorme. Né? Porque o Canvas permite um tipo de trabalho onde eu vou lá e eu acho que eu fiz o que eu tinha que ter feito, mas não existe, eu acho que tem menos reflexão do que deveria ter de verdade. E, enfim, essa é a minha resposta para a tua pergunta, é uma longa resposta. Eu acho que você inclusive, já caminhou para responder a minha próxima, porque o que eu ia te perguntar era isso, Amires, o quão longe a gente está de atingir essa definição de feito, vamos falar assim, né? Porque, na verdade, já ainda está numa próxima, que era
tá bom, então depois disso feito, para onde que a gente está caminhando? Só que, pelo que você me falou, me parece que a gente está tão longe de já pensar numa próxima que, que aí vale a pena eu te perguntar, por que que a gente ainda não conseguiu realizar, compreender em sua profundidade o que tudo isso significa, Miss? É uma questão de tempo, maturidade, é uma questão de modelo? Eu acho que o futuro chega em tempos diferentes para pessoas, empresas e coisas diferentes. A grande razão de ter demorado do final da década de 80 até hoje, cara, desculpa, são quase 30 anos que nós estamos falando desse assunto, certo? Sim. Se bobear, 40 anos que nós estamos tentando evoluir para chegar neste ponto. O grande problema disso, de ter acontecido dessa forma, é que ninguém vai se mexer enquanto houver lucro. Quando você começa a perceber que o seu negócio está sendo ameaçado, porque vem outras empresas, outras propostas, outras coisas que consideram isso como centro, né? O usuário como centro, outras coisas assim, aí você começa a se mexer. E tem casos muito recentes de morte de grandes animais. Então, vamos lá. Uma Kodak desaparecer, se a gente pensar na história da Kodak, ela desapareceu por inércia, porque ela não quis se mexer, porque ela achou que ela estava num lugar muito protegido. E tantas outras indústrias, né, que não se deram conta de que elas estavam sendo ameaçadas, porque o que as pessoas querem é uma coisa distinta, uma experiência distinta. Acho que, nesse momento, até porque a informação ficou penetrou tanto no tecido social, né, e no tecido das empresas, que as empresas estão se mexendo. Mas, ainda assim, existe uma enorme resistência à inovação, à mudança, à maneira de pensar em todas as empresas, em todas as indústrias. Algumas são mais conservadoras do que outras. Me surpreende que uma empresa tremendamente, um setor tremendamente conservador já esteja se mexendo. Ou melhor que não é que já, mas que esteja se mexendo. Como, por exemplo, o setor bancário, o setor financeiro todo está se mexendo, porque apareceu tanta ameaça de tudo quanto é lado, oferecendo experiências tão melhores, que o pessoal resolveu se mexer bastante, eu diria. Mas poderiam ter se mexido antes. Sem dúvida. Precisou ver a corrosão do lucro para poder dizer eu preciso me mexer. Então, eu acho que a gente tem esse aspecto. Tem o aspecto de que, aí eu vou eu vou falar das escolas, né? Boa parte das escolas continua ainda ensinando como se tivessem na Idade Medieval, né? Sim. Coisas da Idade Medieval, com abordagens medievais de sala de aula, um monte de coisa, né? E aí você vê a confusão formada, né, que está aí no mercado. Parabéns, estamos, né, numa salada russa muito legal. Sim, sim, sim. Curioso isso, Amires, muito curioso, porque o que eu vejo em alguns contextos é meio barata voa, sabe? A barata voou, todo mundo está correndo e ninguém sabe para onde vai correr, porque a barata ela pode estar em qualquer lugar, né? Já em outros contextos, e bom, eu venho do cenário de tecnologia, então, ao mesmo tempo que foi muito natural dialogar com esse tipo de assunto, é muito curioso ver a resistência que existe dentro do mundo de tecnologia para olhar para, por exemplo, abordagens de design e falar que isso é relevante a nível de negócio, né? Muitas vezes se entende que isso é relevante a nível de comunicação, de fato sem dúvida.
mas existe essa barreira, né, de entrada a nível de negócio. E que, às vezes, a gente pode confundir a aplicação de todo esse modelo mental e ferramental nas áreas de marketing, comunicação, com áreas de produto, desenvolvimento de serviços e de UX. Você vê essa confusão acontecendo, não vê? Qual que é a tua visão sobre esse cenário, Amiris? Vamos lá. Eu acho que, para boa parte das empresas, o cenário interno é um cenário hierárquico e feudal, tá certo? Então, ao mesmo tempo que é hierárquico, é tremendamente feudal. Eu tenho meu feudo de marketing com as minhas práticas, minha linguagem, meu jeito de trabalhar. Você está na outra ilha de tecnologia, você está em UX, você está em logística, finanças e tal. E todo mundo está no seu feudo. De vez em quando, os lords dos feudos se encontram para discutir alguma coisa. Mas cada um no seu feudo trabalha sem se dar conta que, na verdade, eles não estão em feudo nenhum, que está todo mundo no mesmo barco e que, se tem um furo no barco, é o barco que afunda, levando todo mundo. E vocês estão num vasto oceano, entendeu? E eu acho que essa prática de feudos, de linguagens não compartilhadas e tudo, cria um problema. Outra coisa, né? Eu, há muitos anos, dizia que o site é um produto. E eu me lembro de estar dentro da Fundação Getúlio Vargas e o pessoal da área de TI olhar para mim com cara... Era 1999, né? Olhar com cara para mim de onde saiu essa louca. E hoje é isso que é a realidade, né? 20 e tantos anos, poucos anos depois. Porque é óbvio que é um produto barra serviço. É óbvio que é. É um produto porque é uma coisa, é um serviço porque, na hora que você consome, ele é aquilo que você consumiu, mas não é... Se você consumir outra vez, talvez você não tenha nem a mesma experiência, né? Então, essas coisas todas estão ali emboladas, as pessoas gostam de ter tudo enquadradinho, tá tudo compartimentalizado, e a verdade é que é um ecossistema. Acho que a confusão está armada, acho que as pessoas não entendem ainda o que está acontecendo, e não entendem que a gente está num ecossistema. Tá? Hoje eu estava no LinkedIn e tinha alguém lá com aqueles enquetes. Você acha que a crise da Ucrânia e da Rússia vai respingar no Brasil? Amor, é óbvio. É pergunta que se faça. Você acha que se TI sair do ar vai interferir na nossa vida de marketing? É óbvio. Então, assim, esse tipo de coisa que a pessoa não parece que... Oi, de onde você está tirando? Quem responde não? Eu quero saber quem foi que respondeu não. Essa pessoa mora em que planeta? Ai, Né? gente, meu Deus do céu. Não, ai, Amires, esse negócio da Rússia e da Ucrânia já tá me deixando, já tá me tirando do sério, porque eu tô vendo tanta baboseira e me dá nos nervos, assim, é baboseira tipo isso, assim, falando, É gente, o óbvio, né? Nós estamos num sistema fechado, que se chama planeta Terra, né? Nós estamos num sistema fechado, num sistema de economias interligadas, de estagflação pós-pandemia. Nós estamos num cenário histórico pronto. Falta o quê para a Terceira Guerra? Me fala. Porque se alguém está achando que nós temos guerrilhas urbanas né, em todas as capitais do mundo, todas, pelo empobrecimento da população, principalmente das populações urbanas, e etc. Então, o cenário está pronto para uma terceira guerra. Sim. Nós temos polarização, então está tudo pronto. Então, isso é uma amostra de que estamos num sistema fechado, interligado. E, respondendo a sua pergunta, se eu estou vendo que as coisas estão emboladas, estão. Existe um outro componente, só para a gente voltar para o assunto
né? Senão a gente vai ficar falando aqui de sistemas fechados, que é o fato de que dentro das empresas ou dentro dos grupos de trabalho, as pessoas se tornaram tremendamente superficiais, processuais, assim, eu só faço aqui o meu processinho, lavo a mão do resto, não tenho nada a ver. E, sinceramente, aí eu vou falar como professora e como pessoa que contrata. Meu Deus do céu, como tem gente ruim no mercado. Ruim, ruim, ruim de tudo. Sem compromisso, sem gente que não se mexe, gente que fala tudo na superficialidade do assunto, que não sabe, fala coisa que não sabe nem do que está falando. Alguém pode dizer assim, mas é claro que você está falando isso, você é acadêmica. Não é por ser acadêmica, é porque quando eu faço uma pergunta um pouquinho mais complexa para as pessoas, eu vejo ou eu peço para a pessoa decidir entre X e Y, a pessoa não quer decidir. Quando eu digo, você tem que estudar, você tem que fazer alguma coisa, quando eu digo, para a pessoa poder evoluir, mas vai dar muito trabalho. Me conte alguma coisa nova, né? Vai dar trabalho, vai dar trabalho. E outra, essa recusa, né, de tomar uma atitude, de se aprofundar na complexidade dos problemas e tudo mais, vai levar a gente para no momento de uma terceira guerra, que eu acho que é inevitável, e aí a gente vai selecionar as pessoas que são capazes de tomar decisão. Amiris, eu quero entrar nisso porque isso é interessante. A gente está num cenário, enfim, como você disse, de extrema complexidade. E um dos papéis de uma pessoa que se propõe a ser um designer, né, ou seja, um dos papéis de um designer é a gente conseguir ler esse sistema complexo, né, a nível muito geral, e a partir disso a gente conseguir construir artefatos, soluções, ideias, conceitos, produtos, serviços que realmente fazem sentido para aquelas pessoas, a nível muito genérico. Né? Hoje, quais são as capacidades que você vê nessas pessoas, nesses designers, capacidades técnicas e comportamentais, se a gente pudesse elencar 3, que não fazem com que a pessoa seja hábil a fazer esse trabalho? Eu acho que eu queria entender a partir do ponto de vista individual, e aí depois eu queria entender também a tua visão a partir do ponto de vista coletivo. Quais são as 3 capacidades técnicas e comportamentais que fazem com que os sistemas não consigam ser penetrados para que a partir disso haja uma mudança, alguma diferenciação, algum tipo de solução? Umas perguntas bem complexas, né, Pedrinho? Super. A gente tem até as 11h40, Miris, então assim, eu estou abusando por hora. Vou te falar, meu caro Pedro, essa aí... Vamos lá. Algumas coisas que fazem com que o indivíduo que está no ambiente de UX sinta dificuldade de evoluir e entregar as coisas. Algumas coisas, inclusive na escola, acabam levando a pessoa a ter esse problema. Se eu digo para essa pessoa que ela tem que ter um senso artístico muito grande, e não digo para ela que ela tem que dar utilidade para aquilo que ela faz, e utilidade tem que ser traduzida em negócios, essa pessoa vai acreditar que o seu trabalho é ser criativo, criativo, criativo. Aquela coisa bem viajante. Infantil, né? Se ela está mais numa vibe Bauhaus, né, ela vai acabar
pensando na utilidade, mas a escola ainda assim raramente fala de negócios. Fala, isto que você fez, ou esta escolha tem um bate direto, ou ajuda ou não ajuda a empresa a atingir os objetivos que ela tem. Eu acho que é por isso também que tem essa figura do PM hoje para ser esse grande tradutor, né? Entre os desejos do usuário, os objetivos da empresa e aquilo que o produto tem que entregar. Não que isso seja bem feito, aqui entre nós, não que isso seja bem feito, mas é esse o papel dele. De uma maneira geral, o UX, principalmente aquele novo, aquele que está entrando no campo, aquele que vem com essa ideia, eu diria, mais romântica do que é o papel do UX, se sente chocado quando ele é solicitado a dizer, mas o que isso vai trazer de lucro para a empresa. Se sente chocado. E a verdade é que parece que o pessoal não sabe quem paga a conta do salário dele, que é o que ele faz. Se ele não faz pensando no lucro que a empresa vai ter, como é que ele quer que o salário dele seja pago? Então, essa eu diria, postura ingênua é uma coisa que precisa evoluir e acabar. Porque não podemos mais ser só pessoas que fazem uma interface bonitinha. Essa interface tem que dar resultado. Que, aliás, é o que eu ensino nos meus cursos, desde sempre, e que sempre chocou as pessoas, porque a minha coisa assim, não é para agradar o usuário. É para agradar o usuário e trazer dinheiro para dentro de casa. As duas coisas, não é uma coisa só. Né? Então, você agrada e, às vezes, você não agrada porque você precisa fazer uma coisa que a empresa está pedindo. Né? Por outro lado, coletivamente, eu acho que a gente tem essa visão de área que é uma visão muito compartimentalizada, como eu faço o design, mas eu não faço negócios. Se, como área, você não entende que você faz parte de um ecossistema e que a sua parte, sim, tem esse contrato com a outra parte, temos Houston, we have a problem. Faz sentido? Totalmente, totalmente. Eu queria ouvir de você, Amiris, agora sobre alguns caminhos alternativos, porque já existe... Bom, né, a gente fez um desenho do status quo aqui, a gente fez um desenho da realidade, né? Sistemas hipercomplexos, dificuldades comportamentais e técnicas. E eu queria muito te ouvir o que você vê que já estão fazendo como uma forma alternativa a esses modelos. E até mais, o que você vê que hoje já tem gente fazendo para deixar esses modelos de negócio, modelos de trabalho, mais desejáveis, tanto do ponto de vista coletivo, quanto do ponto de vista individual, e aí tirando toda aquela carga infantilizada, puritana, enfim, que leva a gente para um romancismo muito, né, inviável. Inviável. O que você vê que assim, já tem gente se mexendo? Para onde essas pessoas estão indo? Acho que no momento em que você valoriza a área de UX e chama para o jogo, né, para fazer coisas que agradem o usuário e tragam retorno, seja de branding, seja de posicionamento, seja do que for, isso muda o jogo. Então, quando chegou o Nubank, lá atrás, 2000 e bolinha, ficou evidente que esses caras não estavam de brincadeira, porque eles estavam chegando com uma proposta completamente diferente de interface, e as pessoas ficaram maravilhadas logo de cara, né? Porque era uma proposta diferente de interagir com o banco.
tudo 100% diferente? Não exatamente, né? Mas a interface traduzia isso muito, muito claramente. E aí tem todo um movimento, né, de outras empresas de fazerem as coisas diferentes, com outros modelos de negócio, com outras estratégias, com trazer pesquisa para o jogo, com pivotar o modelo de negócios em função do próprio conhecimento do usuário. Muitas vezes o empreendedor começa com uma ideia dele ou começa meio por acaso, e aí quando ele faz a pesquisa ele diz, não, tenho que pivotar, tenho que fazer tal e tal coisa para poder crescer, porque se eu não fizer isso, alguém fará, né? É bem isso. O cara tem que ser esperto. Se eu não fizer, alguém fará. Não é que é isso aqui impossível de fazer. Bom, vide que o caso Airbnb. Eles começaram sem pesquisa, e aí eles foram meio que vivenciando. Quando eles foram ver, eles precisavam de uma pesquisa. Na hora que eles pesquisaram, eles disseram, o caminho é este, e eles pivotaram o projeto todo naquela direção. E aí está aí o sucesso do Airbnb. Tanto sucesso que o povo tem até ódio deles, né? Toda hora estão arrumando encrenca com os meninos. Bom, a história, eu acho que isso é uma coisa. Naturalmente, empresas que hoje já existem, elas têm uma estrutura de bonificação, de PLR, etc., que praticamente impede a inovação. Ninguém quer inovação se o bônus estiver ameaçado. A inovação tem que acontecer fora. E aí, esse integrar, ou desde o início ter essa visão de UX, fica fora da empresa-mãe. Eu fico pensando aqui o quanto o povo do Next tem que engolir sapo de atravessado, porque eles têm que encarar reunião de comitê. Não existe coisa... Desculpa, gente, não existe coisa mais nojenta do que reunião de comitê. É um horror para a inovação, para a mudança, para centrar tudo no usuário. O comitê é um desastre. O comitê é o bastião maior do vamos manter o status quo. É o olho de Mordor, né? É Mordor. É Mordor. Amires, isso é interessante. Você falou de pesquisa. Ótimo, assim, a gente conhece, né, métodos de pesquisa mais tradicionais, métodos mais modernos, conservadores, distópicos, enfim, existem várias formas de você compreender sobre o ser humano. Como é que você vê... Desculpa, antes disso. Então, existem diversos métodos de pesquisa. Esses exemplos que a gente deu, né? Então, Airbnb. A molecada fez uma pesquisa que não teve formulário, não teve nenhum tipo de institucionalidade e nem forma, e saiu uma primeira coisa. E aí, depois disso, eles refatoraram, enfim, e aí mais estruturados. Qual que é a relação que você vê entre uma pesquisa organizada e uma pesquisa totalmente desorganizada, sem estrutura? Porque as duas coisas, elas são capazes de entregar um certo resultado. Qual que é a relação entre elas? Como é que você vê a mistura delas no cenário empresarial? Enfim, não sei se consegui me fazer claro, mas eu sou muito curioso em relação a isso. Bom, em primeiro lugar, eu vou te dizer uma coisa. Hoje, quando você vai no meu curso de UX Research para Discovery, eu vou ensinar um método de pesquisa e uma maneira de entregar. O método de pesquisa se chama Grounded Theory e o método de entrega é mapa de oportunidade. Quando você vai lá para fazer o trabalho comigo, aprender isso, eu vou te ensinar a fazer pesquisa
sem usar nenhum questionário, nenhum. Porque o questionário, a princípio, ele é feito por uma pessoa que tem crenças. Se eu estiver fazendo uma pesquisa sobre alimentos para o café da manhã, e a minha primeira pergunta for: você toma café da manhã? Sim ou não? E a pessoa disser não, e eu, a partir daí, tirar a pessoa da pesquisa, eu não vou entender o que é o universo de comer no período da manhã dessa pessoa que diz que não tem café da manhã. Mas será que é porque ela não tem café da manhã, porque ela não senta na mesa, porque ela não tem café, porque ela não come? Eu não sei nada disso, então eu não sei o universo dela. O que acontece, que talvez seja essa sua alusão ao não tem nada estruturado, é assim: existem empresas que começam fazendo desk research, conhecendo bem o ambiente onde elas estão, ou o ambiente onde elas querem ir, tentando entender o usuário, e depois elas vão fazer uma pesquisa. Existe esse método, dá para fazer tudo estruturadinho e tal. É todo mundo que está disposto a fazer isso? Não. O empreendedor, às vezes, sai fazendo destrambelhadamente, aí ele resolve conversar com o usuário, porque ele tem a tecnologia, ele teve a ideia, ele conhece muito bem a cadeia de valor, e aí ele vai conversar. Se ele for com um questionário fechado, ele fechará as perguntas, ou ele vai fazer a sequência de perguntas para validar a ideia dele. E está errado. O que ele deveria ir lá saber é o que é que o cara quer. E aí, ver se juntando pé com bola, o que eu tenho, o que eu estou oferecendo, do jeito que eu estou pensando em oferecer, casa com o que a outra pessoa está te falando. Senão, você vai ter que rearrumar aqui. Agora, esse jeito que valida uma ideia tida lá atrás é o jeito que marketing sempre criou o produto. Sabe-se, desde 1962, não falei nenhuma outra coisa, 62, aparece o primeiro trabalho científico em Harvard dizendo que os produtos que são validados, que tem a ideia e valida com o questionário, que 80% deles tendem a morrer na prateleira. Então, não é coisa nova saber que se eu valido, eu me ferro. Se eu valido na hora errada uma ideia, porque eu quero muito fazer aquela ideia, porque aquilo vai fazer muito bem para o meu ego, eu me ferro. Acho que eu disse tudo, né, Pedro? Sim, eu acho que sim. A minha visão, Amires, é que eu entendo que a precarização é um movimento que ele acontece independente do cenário, né? Eu acho que, enfim, é como as estruturas patriarcais, racismo, machismo, são coisas que atravessam o que tiver que ser atravessado, né? Uma característica meio base do neoliberalismo, né? Pedro, a gente está precisando sair para tomar uma cerveja e umas cachaça, né? Para fazer as conversas diferentes, né? Eu ia falar isso, amigo. Eu falei, putz, a gente precisa ter algum copo aqui do nosso lado para ajudar a gente. Que só esse chá não está rolando. Amires, nossa, acho que assim, a gente falou sobre muita coisa interessante. Eu acho que grande parte do nosso tema aqui de bate-papo, que era pesquisa e experiência e como isso é atravessado, a gente falou muito sobre isso, citando pouco, ou sendo pouco objetivo, né? Acho que a gente falou muito sobre isso, sem necessariamente se fazer essa pergunta. E eu acho que quem ouviu aqui pegou isso ótimo, e quem não ouviu, ouve de novo, porque eu acho que a gente falou sobre isso a todo momento, né? Acho que uma pessoa poderia chegar aqui nesse final e falar assim, pô, mas... e o título desse podcast, né? Experiência, pesquisa e pesquisa, experiência. A gente não falou sobre isso, então acho que a gente falou bastante só sobre Falou isso. pra caramba. Falou pra caramba. Aliás, eu acho que a gente teve momentos que foram assim, tremendamente incisivos. Se você não fizer, vai dar errado. Sabe, Pedro? É isso. Aliás, para quem quiser, pode ir lá no meu LinkedIn ou pode ir no YouTube
Todos esses artigos científicos estão. Tem um dos vídeos que fala sobre produtos, né? Se não, assim, não me manda WhatsApp para me pedir os artigos. Procura primeiro. Porque tem lá nas minhas coisas, no meu LinkedIn, tem no meu YouTube. Primeiro se mexe. Não conseguiu, né? Podemos conversar, mas não me manda primeiro. O povo, antes de procurar, sai entrando. Você pode me mandar? Não. Né? Primeiro procura. Não, e juro, Pedro, não é nem má vontade. Assim, eu não tenho tempo mais. Claro, imagina. Não, Antes assim... eu até conseguia mandar, entendeu? Mas não consigo hoje em dia. Tá lá gravado e feito post, eu não consigo dar conta de tanta coisa. E assim, tem Google acadêmico, tem Google normal, né? Acho que... Tem, também ajuda, né? Existem essas plataformas, caso a gente não saiba, né? Eu queria te fazer uma última pergunta, Amires, antes da gente fechar. E é uma pergunta que, na verdade, eu repito ela, porque ela é uma pergunta que me orienta muito quando eu ouço a resposta. O Abu Janra, imagino que você conhece, ele fazia essa pergunta para todos os entrevistados, né? Eu quero repetir ela aqui. O que é a vida para a Amires? Para mim, a vida é experiência. Né? Eu estou aqui no meu HD acumulando experiência. Tanto que, quando eu fiz 50 anos, eu resolvi que eu queria correr riscos, fazer viagens onde eu fosse além do meu lugar de conforto, porque eu queria descobrir qual era o meu limite. Então, subi montanhas, fiz scuba diving, entrei em caverna, dormi em caverna. Agora, no carnaval, estou indo fazer trilha num lugar onde nem helicóptero salva, sabe? Não tem Wi-Fi e tudo. Estava dando risada, porque chegou uma mensagem: não, queremos marcar uma reunião com você dia 28. Eu falei: no dia 28, capaz de eu não estar nem viva, não sei, porque eu vou estar num lugar onde tem animais selvagens e eu vou dormir no meio do mato. Não sei o que vai acontecer. Eu sempre aviso isso para os meus amigos, inclusive, porque essas coisas são... eu faço esse tipo de viagem. E quando eu falo pelos lugares onde eu vou, as pessoas falam: mas esse lugar existe? Existe, é no Brasil, e é desse jeito. Então, é uma grande experiência. E eu tenho... E também é um lugar de realização do que eu vim fazer aqui. Eu acho que todo mundo se pergunta em algum momento: o que é que você veio fazer aqui? E eu sinto, cada dia mais, ao fazer as mentorias que eu faço, ao fazer os cursos do jeito que eu faço, que o meu propósito é dividir o que eu aprendi. Esse é o meu propósito. Então, quanto mais eu aprender, quanto mais eu descobrir aonde estão os meus limites, e quanto mais eu dividir tudo isso que eu acumulei de conhecimento e de experiência de vida, porque uma coisa é conhecimento técnico, outra coisa é experiência. Quanto mais eu fizer isso, mais eu vou estar cumprindo o meu propósito aqui. Então, é isso que é para mim. Perfeito, perfeito. Queria te agradecer demais, Amires, pelo seu tempo, pela conversa. Foi muito gostoso, nosso tempo passou rapidíssimo. E eu queria que você deixasse o caminho das pedras aqui. Quem quer ver o teu curso, como é que acha? Como é que chama o teu canal no YouTube, teu site? Enfim, como é que as pessoas te acham e entram em contato com tudo isso que você tem para oferecer? Bom, meu nome é com Y, tá, gente? E o meu Fernandes é com Z. Então, Amires Fernandes. Você coloca Amires Fernandes no Google, rola, né? Você vai me encontrar dentro... no YouTube, você coloca lá canais, não sei o que, amires.fernandes, aparece o canal UX Exchange, onde eu falo de questões, muito mais de questões de carreira, dúvidas, papel de cada área, enfim, coisas... eventualmente eu falo de livros e falo de coisa técnica.
Então, tem o YouTube, tem o meu Instagram, onde já fizeram, inclusive, a observação. Tem o Instagram do UX Change Academy, mas tem o meu Instagram, a Mires, né? No meu Instagram, vocês vão ver que a minha cabeça é um vulcão. Eu estou atenta a absolutamente todos os assuntos o tempo todo, inclusive o UX, incluindo. E vocês conseguem me encontrar no site amires-fernandes.com, os cursos no UXChange.com.br. Um detalhe com relação aos meus cursos, que eu acho que é importante colocar. Já veio marqueteiro chegar para mim e dizer: os teus conteúdos são ótimos, você poderia vender para milhares de pessoas. E eu falei para ele: querido, eu quero que cheguem na minha sala de aula, os escolhidos. Aqueles que dizem: eu estou pronto para o desafio, porque você é exigido em sala de aula, assim, vou pedir para você estudar, para você se dedicar, para você chegar com pergunta para mim, porque não existe o processo de aprendizado sem troca. Eu tenho cursos gravados. Ali você consegue consumir conteúdos e, eventualmente, conversar comigo no Slack, pedir um trabalho e tudo mais, né? Ou me entregar um trabalho para eu poder corrigir. Tenho a maior boa vontade em corrigir. Não, eu não tenho Minion fazendo isso para mim. Por isso, também, eu faço para as pessoas que estão ali, que me pedem, né? Porque eu quero ver o interesse. Essa pessoa fica no meu radar, eu normalmente acabo olhando o currículo e, eventualmente, eu posso indicar essa pessoa para trabalho. Faço mentoria, né? E todos os meus mentorados hoje são pessoas felizes que mudaram de cargo e ganham muito mais. Que show, show de bola. Pessoal, esse foi o episódio com a Mires. Espero que ela tenha te inspirado. Enfim, uma fala fantástica que ela tem. A gente vai deixar aqui nos comentários do episódio, na descrição do episódio, todos os links, inclusive do curso dela e como achar ela, a gente vai deixar aqui para vocês. E para quem gostou dessa conversa, eu recomendo, e você ainda não terminou todos os afazeres domésticos ou sei lá o que você faz enquanto você ouve prototipando, eu recomendo você pular para o episódio do Thiago Gringon, em que a gente falou muito sobre inovação e criatividade, que se conecta totalmente com o que a gente trouxe aqui no bate-papo com a Mires. Então, deixo vocês aqui. Para quem ainda não se inscreve na nossa newsletter, a gente vai deixar aqui na descrição do episódio o link para você se inscrever na nossa newsletter. Toda terça-feira eu escrevo, toda sexta a Ana Lu escreve, toda quarta o Fábio escreve sobre futuro. Então, recomendo também você nos acompanhar por lá, tirando todas as outras redes sociais, Instagram, LinkedIn, etc. É só buscar a gente por lá. É isso, pessoal. Grande abraço a todos e a gente se vê no próximo Prototipando. Um abraço!